Olá, tudo bem? Bom, qual o objetivo de nós darmos início a essa série falando sobre a degradação, a depravação do homem? Na verdade, o objetivo principal é explicar para as pessoas, em paralelo, a importância do trabalho da cruz, né? Da obra salvadora de Cristo na cruz. Porque quando a gente fala para as pessoas que Jesus morreu por ela, desculpa aí, não leva a mal, mas eu acho que ficou uma coisa assim tão rasa. As pessoas não ligam, não impacta, ela não entende a profundidade daquela morte. Morreu por mim. Por quê? Elas não compreendem. Então, fica muito vago. A gente vê que as pessoas não entendem. Então, para poder elas entenderem melhor, é importante que elas compreendam o caos que ela tem dentro delas. Elas têm que compreender a maldade que existe dentro do ser humano e que essa maldade que está instalada, esse pecado que está gerando morte na vida dela, consequentemente, causando transtornos, frustrações e, como eu sempre tenho falado aí, o caos na vida até de quem está próximo a ela e nas áreas da vida dela, ela tem que entender que a única forma, apesar dos subterfúgios aí, apesar de ela tentar de todas as maneiras, é somente Cristo, é somente a obra salvadora da cruz é que pode anular aquilo ali. Então, Deus nos inspirou a trazer esses estudos, esse conteúdo que está preparado aí com uma série de vídeos. Hoje nós estamos no quarto vídeo, né? Na verdade, na quarta parte. Fizemos uma introdução e aí demos início às partes, né? Então, hoje é a quarta parte. Então, você vai ouvir muito eu falar, trazendo aqui textos que falam exatamente desse caos que está dentro do homem, dessa maldade que está instalada no homem. Nós vamos passear pela Bíblia, Antigo e Novo, para você poder entender que isso aí é fato. Não tem como fugir disso, a não ser que a pessoa seja, desculpa, não leve a mal, que a pessoa seja insensível, incoerente, que a pessoa não seja legítima, nem verdadeira e nem sincera. Sabe? Porque existem pessoas assim, eu vou entender porque tem um caos ali. Existe ali uma maldade específica gerando morte na vida dela. Quando nós convidamos as pessoas a aceitarem a Cristo, embora pareça uma coisa clichê e que dá um parecer, né? dá uma impressão, uma sensação de que se está convidando para uma instituição, que é o que a gente vê, a pessoa fala, não, aceitar Jesus, virar crente, sabe? Elas têm essa visão. Só que aceitar Jesus não é você agora, eu estou aceitando a denominação X, Y, Z, apesar de que os segmentos levam para isso. Mas falando aqui dentro do contexto legítimo, aceitar a Cristo não é você aceitar uma religião. Aceitar a Cristo é você aceitar o sacrifício, a obra salvadora dele na cruz, os ensinamentos e orientações dele para que você chegue ao Pai. Então, se você diz que tem uma fé em Deus, você não vai chegar a Deus por outros caminhos. Só existe um caminho. Só existe uma obra que pode salvar o homem. E ela é suficiente. Você não precisa de subterfúgios. Você não precisa de elementos que te possam ligar a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele é suficiente. Compreende? Então, nós estamos falando que essa maldade, esse pecado, essa malignidade, isso já está dentro do homem, desde a sua concepção, que é o que a gente aprendeu no outro vídeo. Mas ainda no livro de Salmos, eu gostaria de usar aqui esse texto, no livro de Salmo, no capítulo 58, ou Salmo 58, no versículo 3, olha o que está escrito. Diz assim, ó, desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Então, veja que essa tendência, essa inclinação para se separar de Deus, ela não começa por causa da influência de alguém ou de fora, não começa lá. Ela começa na concepção. Quando nós somos gerados no ventre de nossas mães, falávamos isso no outro vídeo, eu estou justificando de novo pela Bíblia, aqui pela palavra, que isso já acontece na concepção. Já se desvia
Desviam-se os ímpios na sua concepção. Nascem e já se desencaminham. Já nasce e já se desencaminha. A tendência daquela criança, não pensa você que porque eu sou evangélico, você quer forçar teu filho? Você quer forçar teu filho a ser evangélico? Você quer forçar? Se não for por obra do Espírito Santo, não tem isso, não existe. Ninguém está garantido que o pai e a mãe são evangélicos. Isso não é verdade. Pode acontecer o caso sim, a obra, né, do Espírito Santo ali, trabalhar e aquela família toda, ok, não tem problema, não estou dizendo que é uma regra, ok? Mas também não é uma regra que o seu filho será cristão, se não for obra do Espírito Santo. Daí a nossa intercessão e pedir a Deus que Ele faça isso. Mas não vai ser por força, é onde o ponto que eu quero chegar. Não é uma regra que pelo fato de vocês, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia e, portanto, os meus filhos terão que ser assim. É promessa do Senhor. Não, a gente vê aí, é só você olhar. A gente vê aí a humanidade como está. A gente vê nos próprios textos bíblicos os filhos dos sacerdotes se corrompendo. Filhos de Arão que se corromperam, filhos do sacerdote Eli que se corromperam, e tantos outros que eram sacerdotes, né? Então, só para você entender que isso daí é individual. A salvação é individual. Embora nós podemos ter uma fé coletiva, agora mesmo, por exemplo, nós estamos falando com milhares de pessoas através desse vídeo. Ele vai ser colocado na rede mundial. Você coloca esse vídeo na rede, então, em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão estar ligadas aqui. Então, nós temos aí uma rede de pessoas, milhares de pessoas, que estão agora acompanhando esse vídeo. Não é verdade? Que estão sendo evangelizadas de alguma forma. Não é assim? Então, mas isso não determina a obra de salvação de Cristo. A gente está trabalhando. Agora, o Espírito Santo é que vai conhecer. Nós temos aqui uma fé coletiva. É uma fé coletiva. Agora, isso não determina que todo o coletivo vai ser realmente envolvido e vai aceitar Cristo e tudo. Não. Tem gente que vai achar ridículo, tem gente que vai dar risada, tem gente que não vai nem ligar, tem gente que não vai nem terminar o vídeo. Mas tem pessoas que estão atrás, que estão buscando. Então, apesar de ser um coletivo, é individual. É muito individual. A salvação, a obra salvífica de Cristo, ela, apesar de ser por todos, mas as pessoas que ali realmente estão dando a atenção, que estão compreendendo, que o Espírito Santo está fazendo-as compreender essa tendência de se desviar. O quão mal nós somos, o quão depravado é o ser humano e que precisa dessa obra salvadora, tá certo? Bom, então, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Está aí outra natureza humana, né? De maldade que o ser humano tem. Então ele externa com mentiras. Aí eu escrevi algumas coisas, né? Como eu falava já, você não precisa ensinar uma criança a mentir. Muitas vezes os pais dizem assim, nossa, mas eu não ensinei isso. Onde ele aprendeu a mentir? Onde ele aprendeu isso? Né? Quantas vezes você já falou isso? Ou quantas vezes sua mãe já escutou? Desculpa, sua mãe já te falou. Lembra quando você era criança? Você está aprendendo isso aonde? Né? Na verdade já está dentro de você. E se você viu alguém fazer, por que você se sentiu motivado? E por que você se identificou? Você aceitou com alegria fazer aquilo? Porque aquilo já está dentro, né? Então, você vê, ela não precisa aprender, ninguém precisa ensinar. Ela precisa aprender a falar a verdade, porque ela já nasce desde o ventre com a índole de falar mentira. O homem sem Deus é mentiroso desde o nascimento. Então medita nisso que nós falamos, para você compreender. Jesus fala, eu sou o caminho e a verdade. Em outro texto, lá no livro de João, ele fala também, dando uma chamada lá nos sacerdotes. Vocês são filhos do diabo, né, que é o vosso pai,
que desde o início nunca se firmou na verdade. Né? Quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio, porque ele é pai da mentira. Né? Então você vê que essa índole de pecado que está no ser humano leva o homem já à tendência de mentir. Pessoas mentem com facilidade. Mas é mais difícil falar a verdade. Olha só, tudo que é bom, tudo que é sagrado, tudo que é de honra, tudo que é nobre, tudo que é decente, é difícil. Né? É difícil. Mas o que é errado, tudo que é perverso, tudo que é corrupto, é fácil. Por quê? Por que as pessoas se identificam fácil? Exatamente por conta do pecado que habita nelas. Deu para entender o motivo pelo qual a salvação? Salvação do quê? Tá fazendo sentido a obra salvadora de Cristo? Por que foi? Exatamente por causa disso. O ser humano sem Deus, ele está perdido. Tá certo? Medita nisso e nos próximos vídeos nós vamos trazendo mais sobre esse assunto, tá bom? Compartilhe o vídeo, faz chegar aos seus amigos ou aquelas pessoas que você compreende que precisam de orientação, tá bom? Até os próximos.